Hoje é a 18ª aula do Despertar Espiritual e nós colocamos um título ali, né? Deus, o dono de tudo, Ele investiu em você. Querido, nós precisamos desconstruir a mentalidade herdada de consciências que ocuparam funções de liderança, porém eram consciências que não estavam unificadas com o Pai. Você vai ver até mesmo dentro do canon chamado canon sagrado, alguns líderes que tinham uma consciência, não que era errado. Nós precisamos entender, queridos, que a espiritualidade, ela não tem um padrão. A espiritualidade, ela é crescimento contínuo. Ela é evolução contínua. Cada vez que nós crescemos um pouco, nós atingimos um nível de consciência. E essa consciência, ela vai trazer para nós um certo conhecimento a respeito de Deus, certo? E dentro de um padrão separado de Deus, irmão Arilson Cardoso, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo em nome de Jesus. Dentro de uma mentalidade de separação, desde que Adão ele caiu do processo evolutivo, do ambiente espiritual que ele estava, e ele começou a andar como alma vivente, ali já se iniciou o caminho de volta. Você vai entender que naquele tempo não havia religiões, e a maldade ela começou a se multiplicar sobre a terra, de forma que o coração humano separado de Deus se inclinou para o mal. E nesse período de tempo você vai ver a respeito de algumas pessoas que eles já se dispuseram em buscar o Senhor. Se você pegar o livro de Gênesis ali, você já vai ver isso, né? Enoque, outros homens ali, eles se dispuseram a buscar o Senhor. E Enoque acaba sendo um grande exemplo para nós, porque ele caminhou com Deus. Isso fala de uma jornada com Deus, isso fala de uma caminhada com Deus, e Enoque encontrou o caminho de volta à casa do Pai. Enoque, na verdade, encontrou novamente a unificação de espírito. Ele conseguiu, né, sair da alma. Quando a gente fala de padrão, a gente está falando de um sistema que a nossa alma gerou. E Enoque ele consegue sair do padrão que a alma dele tinha estabelecido, né, o egoísmo, e ele consegue novamente acessar o espírito dele e voltar à comunhão e começar a caminhada, o retorno de volta. Eu lembro vocês algo: Deus sempre teve acesso ao nosso espírito. Deus nunca deixou de se comunicar conosco, Ele sempre teve acesso ao nosso espírito. Nós é que perdemos o acesso ao espírito. E Enoque, ele encontrou o caminho de volta, ele acessou o espírito dele, ele reiniciou a jornada de retorno à unidade espiritual, certo? E interessante que você vai perceber que Enoque, ele caminhou 365 anos, se não me falha a memória, 300 e alguma coisa, eu não me recordo agora precisamente. Ou seja, Enoque caminhou muitos anos, até que o processo de unificação se tornou tão forte, e Enoque se tornou tão parecido e semelhante a Deus, ou melhor dizendo, se tornou um com Deus, que ele não pôde mais ficar aqui no estado de separação, e ele foi arrebatado. Deus o tomou para si. Isso fala de um processo. Ele transcendeu a alma, ele transcendeu o corpo, tá? E ele foi tomado, foi levado de volta.
O Senhor Jesus também ficou pouco tempo aqui na terra por causa disso, porque ele transcendeu a alma e transcendeu o corpo. Ele estava num estado que ele teria que ser levado. Então, quando nós falamos de jornada, nós estamos falando disso. Não importa quanto tempo passa, o importante é que você prossiga com consciência de que a cada dia você está mais unido ao Pai, a cada dia você está mais parecido com o Pai. Agora, nesse processo de restauração, tá? Nesse processo de restauração, tá vindo um barulho aí, tá passando um carro perto aqui, tá? Dando continuidade, nesse processo de restauração, Enoque levou mais de 300 anos. Porém, ele não passou pela morte, porque ele conseguiu chegar à plena unidade espiritual com Deus ainda no corpo físico. Ele conseguiu alcançar um alto nível de iluminação ainda no corpo físico. E Deus o tomou para si. Ou seja, ele parava mais lá em cima do que aqui. Ou seja, ele se movimentava. E chegou um momento que ele foi e não voltou mais. A gente também percebe que Elias chegou nesse estágio. Porque Elias também subiu ao céu, né? Na experiência que ele teve ali. Certo? Por que eu estou falando isso? Para que você entenda o que é uma jornada espiritual. Agora, entendendo a mente de Deus e o processo de evolução para a nossa jornada. Enoque encontrou o caminho, porém teve muitos que não encontraram o caminho e prosseguiram numa vida desordenada, separados de Deus, e separados de Deus a humanidade foi decaindo num estado de trevas, aonde eles passaram, na verdade, como diz a palavra, existe um versículo que diz que Paulo fala a respeito de estar tateando, ou seja, palpando, tentando encontrar Deus. Assim, muitos estão ainda hoje numa busca, numa tentativa de encontrar novamente Deus. Agora, Deus também, como ele, 365 anos, né, pastora Emília? Obrigada aí, tá? Eu já li muitas vezes, mas agora parece que precisou de uma confirmação. Eu agradeço. Voltando ao raciocínio, muitos não conseguiram, por si só, encontrar o caminho de volta. É aqui que você precisa entender todo o plano de redenção que Jesus veio trazer para nós. Como o Pai, que sempre teve acesso ao nosso espírito, viu que nós não estávamos conseguindo ter acesso ao espírito dele, nós não estávamos conseguindo acessar o nosso espírito. Então agora o Pai, ele começa a elaborar um plano de restauração da nossa alma. Porque na verdade o nosso espírito sempre esteve pronto. O que precisa ser restaurado é a nossa alma. Ou seja, a alma, ela deixou de receber a luz do Espírito e ela começou a receber luz de trevas. O próprio sistema do mundo, agora Deus começa também a manifestar de uma forma especial a unção externa, o poder externo sobre a vida de algumas pessoas, para que nesse projeto de Deus de resgate, de redenção, a raça humana tivesse a oportunidade de voltar novamente ao estado de origem, ao estado de unidade. Você vai perceber que na antiga aliança, o Espírito de Deus ele não habitava, ou seja, não havia uma conexão plena entre o Espírito do homem e o Espírito de Deus. Porém, o Espírito se manifestava sobre a vida de sacerdotes, de profetas e de reis. Para quê? Para que eles começassem agora essa aplicação alegórica daquilo que Jesus viria fazer. Aí entra o tabernáculo de Moisés, aí entra a lei de Moisés. Porém, essas manifestações do Espírito de Deus sobre a vida deles começam num processo
evolutivo de entendimento. Moisés foi o homem que mais alcançou entendimento na antiga aliança. E ele recebeu agora um projeto escrito para que externamente, por meio de um sistema, por meio de um conhecimento, o ser humano começasse esse processo de volta. Agora eu volto a lembrar vocês algo. Deus só fez isso porque o ser humano recusou a ouvi-lo. Se você ler lá na caminhada no Sinai, ali Deus já tinha preparado tudo para promover, o reencontro. Deus planejou tudo para que ele conversasse com os filhos. Mas qual foi a fala? Deus, fale, não queremos ouvir Deus. Moisés, fale tu conosco. Então foi o ser humano que escolheu esse método de receber informações por meio de terceiros. No caso, Moisés. E você vai perceber algo, que Deus ele faz o tabernáculo e ele institui um modelo. O tabernáculo na verdade é uma representação do nosso próprio corpo. Agora você precisa entender que por mais que Moisés era um mensageiro de Deus, Moisés se comunicava com Deus, falava com Deus face a face. Moisés tendo um nível elevadíssimo de conhecimento, ele precisava trabalhar com o povo de uma maneira que as pessoas compreendessem. Aí entra toda a didática da nova aliança. Deus naquele tempo escreveu em tábuas de pedra, porém na nova aliança Deus quer escrever na tábua do nosso coração, ou seja, a comunicação informativa não é mais externa. A palavra de Deus agora não é mais externa. Lá a palavra de Deus era externa, escrita em tábuas. Depois veio os pergaminhos. E depois veio o livro escrito. Só que na nova aliança há uma modificação, porque agora não é mais externo, porque aquilo que era externo e que foi, na verdade, projetado para a vida se tornou-se em morte, conforme diz o apóstolo Pedro. Agora Moisés, ele não pôde falar com a humanidade como a espirituais. Paulo fala sobre isso. O próprio Jesus ainda não pôde falar com a humanidade como quem falando de espírito para espírito. Então eles tiveram que fazer metáforas. Por quê? Porque Deus agora está traçando um plano de redenção. Deus está agora investindo no resgate. E dentro desse plano de investir em resgate, queridos, você vai entender algo. Que Moisés, por mais que ele tinha uma consciência elevada, porque ele via Deus face a face, mas ele precisava comunicar a meninos, ele precisava comunicar a escravos. E nós sabemos que meninos e escravos só compreende se for na ordem de mandamento, de ordem. Faça, obedeça. Eu mando e você obedece. Moisés, ele encontrou a liberdade, porém ele teve que se submeter à escravidão, porque ele foi trabalhar com pessoas que tinham mente escravizada. Então aí vem os mandamentos, vem as regras. Por quê? Porque Deus está agora num processo de resgate, trabalhando a mente de pessoas escravizadas pela escuridão, pelas trevas, trabalhando a mente de meninos. Nós sabemos que o propósito de Deus desde o Éden foi o relacionamento. Deus descia para se relacionar com Adão. E Deus continuou descendo para se relacionar com Adão. Porém, a partir do momento que Adão perdeu acesso ao espírito dele, ele começou a ter medo das manifestações de Deus. Isso acontece até hoje. A grande maioria das pessoas que não consegue acessar o espírito delas, assim, que ainda vive num domínio de alma, elas têm medo de ouvir a voz de Deus. Elas não conseguem ouvir a Deus, por quê? Porque elas criaram um bloqueio, elas fecharam o coração. Então, elas não ouvem por causa disso. Todo o funcionamento da antiga aliança se diz respeito a mandamentos e rudimentos, que não trouxeram aperfeiçoação à raça, mas que trouxe um certo equilíbrio, porque como
estava de forma desenfreada, Deus teve que intervir e colocar algumas coisas para que o desequilíbrio do planeta não viesse de uma ruína toda. Então aquilo foi para quê? Foi para que houvesse ordem. Agora, uma vez veio Jesus. E aqui é onde eu quero que você entenda. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eis aqui o maior investimento que Deus fez na humanidade. Deus deu o Filho primogênito. Deus deu a consciência máxima. Deus deu o que ele tinha de melhor. E quando você fala que Deus deu Jesus, aqui você pode ampliar os seus horizontes, você pode ampliar a sua consciência, porque junto com Jesus, ele nos deu tudo. Tudo. Ele nos deu de volta a nossa origem espiritual. Ele nos deu de volta o acesso ao nosso espírito. Ele nos deu de volta toda a herança. Ele nos deu de volta a vida. Paulo fala sobre isso. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, nós estávamos separados de Deus, destinados à morte. Mas ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. Queridos, esta é uma realidade que nós temos a partir da cruz. Não é que vai ser, não. Assim como Enoque transitava entre o céu e a terra, assim como Enoque percorria as dimensões, assim como Enoque, Halamácia, Manto, de Bicobleforquia, aleluia, nós podemos ir à presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que nós podemos entrar confiadamente diante do trono da graça e encontrar misericórdia em tempo oportuno. Deus não está irado com a humanidade como consciências caídas quiseram fazer com que a gente acreditasse nisso. Deus não está com a mão levantada para amaldiçoar. Muito pelo contrário, ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele investiu em nós e ele deu tudo para o resgate. E uma vez que nós entendemos que somos resgatados, não existe mais separação, não existe mais condenação. Não existe mais o estado decaído. Por mais que nós temos que passar com o processo, mas o processo vai acontecer de acordo com a nossa consciência. Se eu creio, conforme a palavra diz, que eu estou assentada juntamente com Cristo, é para lá que a minha consciência vai me levar. É para lá que o meu espírito vai me levar. Se eu acredito que não existe mais separação entre eu e Deus, é esta realidade que eu vou viver. Se eu acredito que eu tenho vida juntamente com Cristo, é isso que vai emanar no meu corpo físico, é isso que vai movimentar a minha vida nesse espaço chamado terra. O céu investiu em você, Deus investiu em você, e Ele investiu com o que Ele tinha de mais precioso. Entenda, queridos, que junto com esse resgate, você precisa entender o que é viver na dualidade e o que é entrar por um único caminho. A partir do momento que você entra por um caminho chamado Jesus, não existe mais dualidade, não existe mais os dois caminhos. Nós só vamos ter dualidade, dois caminhos, enquanto nós estivermos cocheando entre dois pensamentos. A partir do momento que eu decidi, eu vou entrar pelo caminho chamado Jesus, o outro caminho é desativado. Sabe por quê? Porque o outro caminho é ilusório e só existe embaixo do sol. O caminho que nos leva a Deus é um, único.
Foi por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A partir do momento que você abriu o teu coração, aleluia, para Jesus, e você permitiu que Ele tivesse morada dentro de você, houve uma ligação entre o teu espírito e o Espírito do Pai. Oh, aleluia! Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe outra escolha. A outra escolha é ilusão. É passageira. E vai com face fogo que mambla forquia. E não vai te levar a lugar nenhum. Só existe um caminho que é eterno e duradouro, aquele que nos leva à casa paterna, aquele que nos coloca de volta à nossa origem, aquele que conecta no nome Fai com Flow Rastfeier, de Cambla Furquia, Mando Plácia, Manto de Bifarquiana. Aquele que faz romper o véu da nossa alma, do nosso corpo, e nos conecta na Bifarquianjácia, e nos conecta em essência, ligando o nosso espírito ao Espírito de Deus. Deus investiu em você. Deus investiu na humanidade. E Ele continua investindo. Todo o Evangelho consiste em restauração da alma, queridos. Você precisa entender o que é a sua alma. A sua alma, ela foi criada da mesma essência do teu espírito. Ruá, ar. Porém, quando houve a separação, uma energia de trevas formou-se ao redor da sua alma. Agora, quando você começa esse processo de volta e você entende o que Jesus fez por você, você entende o que Deus investiu em você, você começa agora a passar pelo processo de restauração da alma. Toda situação de decadência da raça humana consiste unicamente porque ao redor da alma existe uma carga energética de trevas. Mas o fogo do Espírito vem para dissipar essas trevas. O fogo do Espírito vem para trazer refinamento. Foi o que João Batista entendeu. Ele disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas existe um que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a sua pá ele tem na mão, e ele limpará toda a eira. Ele limpará a sua alma. Ele vai remover essa energia que tem te escravizado e te mantido num sistema humano, aonde você foi levado a acreditar que Deus está separado de você e que você está separado de Deus. Um sistema que te levou a acreditar que Deus está irado com a humanidade. Deus não está irado com a humanidade. Deus te ama de tal maneira. Refacia manto de cobleforquia. Eu vejo o fogo do Espírito limpando almas nesse momento. Eu vejo a névoa que estava ao redor da alma agora partindo em retirada, porque o fogo do Espírito está aí para limpar, para liberar, para dissipar todo o estado de separação e para te dizer que você é um com Deus, você é um com Deus, você é um com o Pai e não existe mais condenação. Você não está separado, você vive porque Ele reina em você. Recanto e forras, tipanto playa. Todo o evangelho consiste em restauração da alma, queridos. Disse Jesus: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A salvação da nossa alma, porque o Espírito está pronto. Entenda uma coisa: quando a sua alma é restaurada,
ela se torna uma única substância, uma única essência com o teu espírito. Porque a sua alma, ela foi gerada a partir do teu espírito. A sua alma tem a mesma essência do teu espírito. Ela foi feita como um decodificador, como um leitor, que ouviria o teu espírito e comunicaria fisicamente. Mas com a separação houve um processo inverso. O homem deixou de ser espírito e passou a ser alma vivente. E como alma vivente, ele perdeu os olhos e a visão e os ouvidos espirituais. E agora começou a seguir os estímulos externos. Ouvir a voz externa. Quando há a restauração, agora o processo se volta à origem. A sua alma restaurada, ela é a mesma essência do espírito. Ela se une ao teu espírito e se torna um com o teu espírito. E não existe agora mais dificuldade. Por quê? Porque houve a transição e você deixa de ser uma alma vivente. Você passa a ser um espírito vivificante. Isso é o que significa fazer aliança com Cristo. Não é algo externo, é algo interno. Quando isso acontece, a palavra diz: já ressuscitaste com Cristo. Você não busca mais as coisas físicas, por mais que você está no corpo, com sentidos físicos, mas a sua direção é o Espírito de Deus. E você começa a buscar as coisas do alto, porque você entende que a realidade que você tem aqui vai ser mudada à medida que você recebe a mente de Cristo. É univia amblácia manto de bidácia cambla forquia o recambadácia manto de bicomenácia. É nessa condição, querido, que você é restaurado à imagem e semelhança de Deus. Eu volto a dizer, Deus não está irado com a humanidade. Voltando para a didática do plano evolutivo de resgate da raça humana. Moisés, por mais que ele teve uma consciência elevadíssima, ele falava a meninos, a escravos, a homens que estavam separados de Deus, e eles não entendiam a linguagem espiritual. A humanidade foi trabalhada, até que no tempo certo, um povo que jazia em trevas viu grande luz. O tempo em que Jesus caminhou aqui foi o tempo que a humanidade mais recebeu luz. E se você pegar a Bíblia com uma consciência espiritual, você vai ver, você vai entender o que é níveis de consciência. A consciência de Jesus não se igualou com a consciência de nenhum homem sobre a face da terra. Sabe por quê? Porque ele mesmo disse, eu vim do Pai e volto para ele. Ninguém pode me convencer do pecado. Ele estava dizendo assim, ninguém pode me convencer do estado de separação. Eu sei que eu sou um com ele e não importa em que lugar do universo eu estou, a presença dele está comigo. A certeza, a realidade da presença dele está comigo. Foi esse entendimento que Moisés também teve. Ah, se a tua presença não for comigo, não me mande sair desse lugar. Por isso que Jesus quis dizer quando ele diz, ninguém me convence do pecado. Ninguém me convence que a minha natureza é caída. Ninguém me convence que eu estou em condenação.
Porque não existe condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Querido, se você anda segundo o Espírito, ninguém vai te convencer de que você está embaixo de condenação. Se você anda segundo o Espírito, nenhuma consciência decaída vai te convencer de que existe maldição na sua vida. Você não está embaixo de maldição. Você é abençoado, amado, recebido. Você foi adotado, unido na família de Deus. Uriache mambla forquia manto de bicoble furquia. Leia a história do filho pródigo e aplique ela a você. O filho pródigo não saiu de uma religião. O filho pródigo saiu da casa do pai. E ele um dia decidiu voltar. Houve uma luz na consciência dele. Caiu em si. E ele volta como escravo. Mas ele é recebido como filho na casa do pai. Essa mensagem, queridos, até parece mensagens para convencer pessoas para irem para a religião. Porém, ela não é. Ela é uma mensagem para convencer filhos a retornarem à casa paterna. Porque Deus investiu em você. Interessante que quando o filho sai da casa do pai, quando filhos saem da casa do pai, trouxe uma herança. Você, quando saiu da casa do pai, você trouxe uma herança. Deus investiu em você. Deus investiu em você e todo o legado está no teu espírito. Mas a Bíblia diz que o filho que saiu da casa do pai, ele começou a gastar tudo que o pai tinha dado de forma irresponsável. Irmã Sueli, em nome de Jesus, eu declaro o seu estado original. Seja livre. Seja livre. Seja curada. O Espírito de Deus vem sobre você e restaura o estado original. Em nome fanplay de fou de camlafor que amanto de bicomenácia. Teresia farquia pandorifácia. Terei ne cobra forquia. Em nome de Jesus eu te abençoo e seja restaurada. Queridos, quando nós fomos enviados, que nós saímos da casa do nosso pai, nós recebemos, ele investiu em nós. Só que esse investimento está no nosso espírito. Quando nós falamos de espírito, nós estamos falando de poder espiritual, de ruá, mas o que traz a materialização das coisas aqui na terra é a energia espiritual. E por não conhecer aquilo que Deus depositou dentro de nós, nós começamos a gastar de forma irresponsável. E interessante que dentro do processo de resgate, dentro do processo de restauração, de redenção, o que aconteceu com o filho pródigo, nós vamos até o extremo, gastando a energia vital de forma irresponsável, às vezes sem entender o plano de Deus. Mas chega um momento que a nossa vida está numa miséria emocional. A ilustração que Jesus fez ali, queridos, fala da trajetória de todo ser humano.
na condição humana decaída, nós deixamos de nos alimentar daquilo que é tão precioso e passamos a nos alimentar daquilo que é miserável. Só que essa não é a realidade que Deus tem para você. Quando nós decidimos voltar à origem da casa paterna, viver pelo Espírito, andar no Espírito, fazer as coisas do Espírito, nós voltamos a receber tudo o que tínhamos deixado. O Pai não vai jogar na nossa cara, dizendo assim, ó, eu te dei, você gastou de forma desordenada, você gastou a sua energia naquilo que não era pão, conforme diz a palavra. Deus não vai te jogar na cara, queridos. Ele vai reconstituir, Ele vai restituir aquilo que você perdeu, que você gastou de forma dissoluta, irresponsável. Deus vai restituir. Sabe por quê? Porque Ele não tem falta. Ele não dá o Espírito por medida. Ele vai devolver toda a capacidade espiritual. Ele vai devolver todo o suprimento que você precisa, queridos. E eu nesta manhã estava meditando. E Deus, Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E você precisa entender que o seu combustível diário é o relacionamento com o Pai. E dentro desse relacionamento existe provisão e existe alimentação para você. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é da boca do médico, não é da boca do homem, é da boca de Deus. Agora, quando você faz a leitura desse texto, ele está no presente. Não é que Deus falou uma vez e não fala mais, não, queridos. É diário. Assim como Jesus falou que o pão é diário, o suprimento da nossa vida é diário, basta cada dia. Por isso que eu estou trazendo essa realidade de você viver no agora, de você viver no hoje, de você viver no presente. Assim como o maná caía do céu diariamente, a palavra de Deus, ela precisa ser diária na nossa vida. Jesus, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A palavra viva que desce do céu. Os nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aquele que comer do pão que eu dou, terá vida eterna. Queridos, nós precisamos entender que quando nós não temos comunicação direta, o nosso espírito com o Espírito de Deus, nós precisamos de alimentos externos. Mas quando nós agora estamos unidos em espírito com Deus, a alimentação, ela vem por dentro. A nutrição é interna. É a voz de Deus trazendo alimentação para a tua alma, para o teu corpo. E isso é diário, porque o versículo aqui não está no passado. Não está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saiu da boca. Não, que sai. Sai. É hoje, é agora. Eu peço aí, as pessoas, tem bastante gente pedindo oração. No final eu vou fazer uma oração, tá? Já movimente a unção para que essas pessoas sejam curadas. Nós já oramos no início e vamos no final fazer uma oração novamente. Então, querido, essa alimentação é palavra viva. É palavra comunicada por meio do teu espírito. O Pai tem acesso ao teu espírito e Ele comunica pãozinho quente todos os dias. Então Deus, Ele investiu em você e Ele continua investindo em você. Uma vez que a sua alma é restaurada, existe pão quente para você todos os dias.
Agora, quando você entra nesse fluxo da tua jornada, você vai perceber algo. É aqui que eu quero que você entenda. O investimento que Deus fez na sua vida. Ele investiu espiritualmente. Mas a manifestação desse investimento, ela é diária, entenda. De uma vez por toda, Deus investiu na sua vida. Mas a manifestação desse investimento que Deus fez, ela é diária. Por meio do que, apóstola? Por meio da palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus diariamente para você. Irmãos, coloque um pedido de oração no final, tá? Por favor. Agora, dentro desse pacote, quando a pessoa agora já está pronto. Porque, queridos, se nós continuamos com a mente de menino, se nós continuamos com a mente de escravo, nós não vamos receber a herança. Por que nós não vamos receber a herança? Porque nós não ouvimos Deus. Só por isso. Não é porque Deus está te castigando. Nós só não vamos viver a realidade que Deus tem para nós, porque nós não estamos ouvindo. Só isso. Agora, quando você está pronto, o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4, que quando o herdeiro é menino, você é herdeiro de Deus. Quando o herdeiro é menino, em nada ele difere de um escravo. Ou seja, ele não está pronto para receber. Ele não ouve aquilo que Deus está comunicando a ele, que resultariam em bênçãos, em provisões materiais. João 17:10 diz assim, Jesus falando na oração, eu rogo por eles, está dizendo eu oro pela humanidade, não estou orando pelo mundo, ou seja, aqueles que estão separados de Deus, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles eu sou glorificado. O Senhor te devolve a vida, irmã Sueli, em nome de Jesus. Nós desativamos esse sentimento. Todo espírito de morte que está te rodeando, deixa você agora, em nome de Jesus. A vida do Senhor reside em você, em nome de Jesus. Então, queridos, Jesus ele orou por aqueles que voltaram à unidade. Você precisa entender, os do mundo é os que estão separados. Quando você volta à unidade, agora você é um com Ele. E nesse estado existe o quê? Ele está dizendo, tudo que eu tenho é teu. Ele estava falando para o Pai, Pai, tudo que eu tenho é teu e o que o Senhor tem é meu. O sistema, a melhor maneira, eu não estou dizendo que é, querido, estou dizendo que a melhor maneira que Jesus teve de comunicar a espiritualidade não foi no sistema de governo que nós hoje conhecemos. A melhor maneira que Jesus teve para exemplificar a espiritualidade foi no sistema de reinado, onde o Pai é rei sobre toda a terra. E assim era no princípio. Dentro de um sistema de reinado, ninguém tem algo exclusivo seu. Você precisa entender isso. Na nossa mente democrática, no sistema político que nós aprendemos, cada um tem o seu quadrado, isso é meu, isso é meu. Isso é um estado de egoísmo. Tá? A própria democracia gerou pessoas, né? Não sou de política, mas estou falando isso. A própria democracia do país fez com que o estado de egoísmo crescesse dentro das pessoas, porque cada um fez algo, isso é meu, isso é meu, isso é meu, e a gente fica lutando para defender aquilo que a gente tem. Quando a gente luta para defender aquilo que a gente tem, na verdade a gente não tá reconhecendo que Deus pode manter e Deus pode nos prover em tudo. Agora, a melhor maneira que Jesus encontrou para exemplificar o modelo do céu foi através do sistema de reinado. E nós sabemos que no sistema de reinado, o rei é dono de tudo, porém,
ele supre a necessidade de toda a corte. O que eu aprendo com isso? Nosso Pai é dono de tudo. Porém, Ele também nos dá aquilo que é dele. Foi o que Jesus disse: o que eu tenho é teu e o que o Senhor tem é meu. Ele coloca para nós administrarmos, para sermos mordomos. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 8,17, diz: se somos filhos, né? Jesus, ele trouxe a exemplificação do sistema de governo como um sistema de reinado, mas Jesus também trouxe o exemplo de família. Quando nós falamos que somos filhos de Deus, nós estamos falando que pertencemos à mesma família e que temos um único Pai. Foi por isso que Jesus também falou assim, ó: quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Quem não aborrecer seu pai e sua mãe por amor de mim não é digno de mim. Ele estava dizendo: se você prefere mais a parentela da terra, você vai perder a parentela do céu. Foi o chamado de Abraão: sai da tua casa, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Romanos 8,17: se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos também da sua glória. Quando se fala de filhos, estamos falando de família. E como filhos, nós somos herdeiros. Tudo que o pai tem também é nosso. Foi o que ele falou para o filho pródigo: filho, tu está na mente de escravo, tu não está usufruindo, mas tudo que eu tenho é teu. Foi o que ele disse para Jesus. Foi o que Jesus disse para o pai. Queridos, eu não estou dizendo que você não precisa amar a sua família. Eu estou dizendo que existe uma prioridade: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Certo? Quero aqui dizer algo para você. A família espiritual, ela existe antes da família física. Certo? E nós precisamos unir a família física, mas respeitando o livre-arbítrio de cada um. Se somos filhos, somos também herdeiros. Isso se trata de resgate. Quando a consciência de filho vem sobre nós, nós também temos consciência da herança. Agora, o filho tem alguns estágios, né? Nós precisamos deixar de ser os nefióis, filho pequeno, para atingirmos a mentalidade de Cristo. Ruiós. Na mente de Cristo nós somos ruiós de Deus, filhos maduros, filhos crescidos, filhos experientes, filhos com entendimento. Gálatas capítulo 4, falando do modelo de família. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, dizendo: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Mas quando não conheciam a Deus, ou seja, quando vocês estavam separados de Deus, vocês serviam por naturezas aqueles que não são deuses. Então, queridos, quando nós recebemos essa identidade de filhos, nós deixamos a mente de escravos e passamos a conviver nesse ambiente de família. Queridos, isso não é apenas uma fala, é um estado de coração. É aqui que entra também a aula de ontem, quando você alcançou a consciência de filho. Dentro da sua consciência você sabe que é filho de Deus, que o Pai está com você, que Ele nunca te abandonou, que você e Ele é um só. Não existe separação. Você vai saber que você vive nele, que você se move nele, que você existe nele. E isso vai gerar dentro do teu coração um sentimento tão profundo de amor, de cuidado dele para com você. Vai gerar uma essência dentro do teu coração, um sentimento tão precioso de que você é aceito,
Aqui todos os complexos vão embora, porque você é aceito no amado. E nesta consciência e nesse sentimento fluindo, você entra no alinhamento do reino. É aqui que acontece a sincronicidade, o fluxo do universo começa agora a fluir para você. Entende que o fluxo sempre esteve à sua disposição. Quem estava fechado e travado a esse fluxo era você. E o que travava? A sua alma. Lembra que eu falei que a nossa alma ela é o leitor, o decodificador que acessa o espírito para manifestar aqui na Terra? Aí você vai entender sobre a restauração da alma. Quando a sua alma foi restaurada, queridos, agora ela está livre para acessar toda a dimensão do espírito e receber o fluxo que vem do reino para manifestar na terra. Então entenda uma coisa, não é Deus que segura a bênção de você, não é Deus que segura o teu propósito, tudo depende da restauração da alma. Essa jornada, esse processo é para isso. Sem a restauração da alma, você continuará na fase de menino. Sem a restauração da alma, nós vamos continuar como escravos. Mas uma vez que a alma ela foi restaurada, ela se une ao teu espírito. E agora, você se torna um único ser com o Pai. E você vai entender uma coisa. Que fisicamente você está aqui só por um propósito. Para que Deus se movimente aqui nessa dimensão. Isso foi o que o Pai falou para mim. Isso foi o que o Pai falou para mim. Ele disse assim: filha, eu criei vocês para o meu louvor, mas eu criei a humanidade para que eu possa tabernacular pela terra. Por quê? Porque Deus é Espírito. E Ele percorre esse ambiente físico através do nosso corpo. É como uma conexão muito grande, Deus em plena luz, em plena glória. E cada dimensão agora Deus ele se movimenta de uma maneira, ele faz um corpo. Veja que o seu corpo ele só consegue transitar aqui na terra porque ele é feito da mesma matéria da terra. Nós temos vários corpos. Cada dimensão espiritual que você adentra é um corpo feito da matéria, da essência daquele ambiente. Esse é um ensino profético muito profundo, que talvez muitos ainda não tenham entendimento. Você acha que você é só o corpo físico? Não, esse corpo, essa casa, foi criado da mesma matéria da terra. Para quê? Para que houvesse uma conexão e você conseguisse se movimentar aqui. Já a quarta dimensão é a dimensão dos pensamentos. Você transita na quarta dimensão pelo seu corpo mental, pelo seu corpo sentimental. Tá entendendo? Agora, para você transitar da quinta dimensão, já é um corpo de luz. Você precisa ter o corpo de luz. E se os seus olhos físicos se abrissem, você veria os corpos espirituais que estão ao redor do seu corpo físico. Cada dimensão espiritual é um corpo diferente. Então, além da restauração da alma, existe toda uma restauração. A pessoa não consegue adentrar o campo da quinta dimensão se ela não tiver o corpo de luz dela restaurado, queridos. Agora, na terceira dimensão e na quarta dimensão, todos estão transitando, independente se tem a consciência ou não. Porque na quarta dimensão você transita com o seu pensamento, chamado de corpo mental. Amém, queridos? Deus investiu em você e Deus continua investindo em você. Nunca se esqueça disso. O Pai sempre te amou. Sempre te amou. A consciência de que Deus está irado com a humanidade é uma consciência muito baixa. É uma consciência de um estado de separação muito grande.
Deus nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ter a vida eterna significa voltar ao estado original. Quando você restaura a sua alma, você vai entender que o teu espírito é eterno. Deus colocou a eternidade. Não só o teu espírito é eterno, como Deus colocou a eternidade dentro de você. Isso significa ter a vida eterna. Aí, a morte física já não te incomoda mais. Você sabe que é apenas passar para outro plano de existência. Eu amo os escritos de Paulo, porque Paulo ele disse assim: se a minha casa terrena se desfazer, não tem problema. Eu tenho um edifício, uma casa, uma habitação espiritual junto com o meu Pai. Jesus também falou da casa paterna. Amém, queridos? Receba essa palavra no teu coração. As pessoas que precisam de oração, faça essa concentração comigo agora nesse momento, você ministro que está aí. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito acesse agora o espírito de todas as pessoas que pediram uma oração. E nós começamos agora a transicionar o estado delas. Em nome de Jesus, você que está enfermo, receba a cura. Você que está enfermo, receba a cura. Você que está em opressão, você que está com vozes no teu ouvido, receba libertação, receba vida. Nós declaramos que você é livre pelo poder que há no nome de Jesus. Nós silenciamos as vozes ocultas que estão atormentando a sua mente. E nós ativamos a voz do Espírito de Deus. Remambla forquia, de fácia, manto de bicoble forquia. Deremassuri bicoble forquia, manto de bicoble forquia. Adentra, Senhor, esta casa, esta família. Muda o ambiente, sopra com teu vento, se move com fogo, traz uma nova realidade sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família. Alcança por dentro, liberta, restaura, redime. Nós geramos dentro do espírito desta pessoa agora uma conexão forte e nós declaramos: alma seja livre, seja liberta, seja restaurada. Receba vida, receba a unção do Espírito, receba o perdão de Deus, receba a nova natureza em Cristo. Você é criado segundo a imagem e semelhança e nós declaramos a vida de Deus fluindo dentro de você. Você é sarado pelas feridas de Jesus. Eu vejo pessoas agora passando por uma situação de a cabeça como se tivesse tonta. Não se assuste, é o Espírito Santo acessando a sua mente para gerar uma nova realidade. Não resista. Todo estado de separação agora é desativado no nome de Jesus. Aparecida Anjos, seu nome é profético. Seu nome é profético. Nós desativamos todo o tormento, nós desativamos as vozes do espírito de trevas. Fechamos os seus sentidos espirituais a essas vozes e nós declaramos os anjos de luzes vindo em teu socorro. Uma comitiva do céu agindo em teu favor. Em nome de Jesus, toda confusão da mente agora é silenciada e eu declaro: você sóbria no teu espírito para viver o novo de Deus. Algo muito precioso Deus está liberando na tua mente, filha. Reblancho facia manto de bicoble forquia. A restituição, a restauração, a vida, a saúde, a paz. Nós declaramos a vontade do Senhor sobre a tua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O seu interior é mudado agora. Sinta a paz que excede todo o entendimento. Essa paz vai guardar o teu coração. Em nome de Jesus.
nome de Jesus. Só receba, só receba, só receba a palavra de vida. Só receba a palavra de restauração. Só receba a palavra de restituição. Só receba a palavra de prosperidade. Só receba a vida de Deus. Só receba, porque o general de guerra está descendo para mudar a sua realidade. Aquele que é rei vem para governar o seu sistema. Remante o de bicoble furquia, manto de bicoble forquia. Remante o face manto de pleforquia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos sair da conexão, mas permanecer conectado com o Espírito de Deus. Nós declaramos vida abundante. Vida abundante. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e te livre do mal. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém?